Bem, pessoal, trazendo um apanhado para vocês do que está acontecendo com o Covid no mundo, né? Esses anos que a gente veio acompanhando, muita gente nessa fase final, né? A pandemia realmente acabou, mas a Covid continua sendo um problema de saúde pública, que ainda mata muita gente, em especial aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E tem muita gente aqui me perguntando, Júlio, o que está acontecendo na Europa? Parou de falar? Não parou, né? E eu tento trazer isso para vocês porque realmente o Brasil, o cenário bastante animador nos últimos Infogripes, queda de número de internações, né? Aqui no Brasil a gente tem um dado muito mais preciso das internações do que de número de casos, porque realmente a testagem tem sido difícil aqui no Brasil, pouca gente tem feito o teste, não está tão fácil, não está conseguindo fácil no SUS, o plano de saúde também está uma dificuldade maior, então realmente tem essa informação bastante falha no Brasil, mas a internação está ok. Né? Na Europa, o cenário, né, de testagem é muito melhor que no Brasil, eles passaram pelo pico da herpes, bem parecido com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, e realmente o cenário nesse momento, Reino Unido, maioria dos países da Europa, é de queda, queda consistente. Estados Unidos, eles anunciaram, Estados Unidos realmente é o país que tem melhor dados, né? Melhores dados que a gente consegue mensurar bem o que está acontecendo com a Covid. Né? Lá na Europa, aí depende de país para país, né? O grande modelo é o Reino Unido, né? Mas a maioria dos países da União Europeia também tem mostrado queda consistente. E como é que a gente vê o reflexo disso? Normalmente também tem sido dados semanais, e na maioria das vezes você vê refletindo na imprensa porque meio que para de falar, ou fala muito pouco do tema. E uma vez na semana anuncia, né? Essas últimas 2 semanas foram realmente de queda de número de casos. Aqueles dados que a gente encontra no Google de casos de Covid no mundo, você também vê uma queda consistente, né? Refletindo, porque quem mais gera dados, sem dúvida nenhuma, é Estados Unidos e Europa, né? Para esses contadores de casos de Covid que começaram lá na pandemia, né? E a queda tem sido consistente, né? Teve aquele boom lá atrás por causa da Aedes e o mundo todo aumentou o número de casos, agora a gente vê a queda. E o Brasil, coincidentemente também, já mostra aquele sinal de estabilização. O Brasil não começou a cair, ainda tem uma altinha baixa, São Paulo, Rio de Janeiro, que também é que mais testa, né? E você começa a ver agora uma tendência provável de queda. Então já deve estar chegando o pico. Lá não, lá já está em queda consistente para 2 semanas. Então um cenário bastante animador, deixa a gente bem mais tranquilo quanto a Covid, né? Não dá para relaxar. A Europa coloca que vai ser muito relevante agora a preparação para o inverno no final do ano, e a gente vai ficar cada vez mais tranquilo e falar menos realmente desses casos de Covid, a não ser naquele momento clássico que tem um aumento de casos que provavelmente esse ano deve ser ali para dezembro, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma mudança de cenário, eu falo aqui para vocês, alguma variante que preocupa também eu falo, mas esse momento a gente deve viver provavelmente outubro e novembro, de bastante calmaria com a Covid, que é o momento que a gente tomar as doses de reforço e tá com o calendário vacinal atualizado. Espero que tenha ajudado.